Sexta-feira, 28/7, estamos fechando a semana aí, 15 horas, 12 minutos, tá? Vamos fazer aquela leitura do que vem acontecendo, como foi a nossa semana. Acompanhamos aí o desdobramento dos movimentos de câmbio, né? Foi uma semana bastante volátil, teve grandes movimentações, inclusive movimentações atípicas, né? Para nós que gostamos tanto de análise gráfica, vimos coisas. E é aquilo que eu sempre falo, né? O mercado é soberano, o que está na direita do gráfico ninguém sabe, e com isso a gente tenta, baseado nos fatos que aconteceram, nos padrões gráficos, a gente tenta buscar um novo direcionamento. Mas olha só que interessante os acontecimentos aqui do euro no gráfico semanal, né? A gente já vinha falando, bateu na 400, não conseguiu romper essa 400, acabou voltando. E aí, 2 semanas de velas muito fortes, bateu aqui na 200, furou, encostou na 20 e já está devolvendo. E isso aí tudo ocorreu casado com essa sequência de acontecimentos durante a semana, fatores econômicos aí que levaram a essa grande volatilidade do preço, né? Quando vamos já puxar direto para o diário para a gente destacar isso, né? Apesar desses acontecimentos terem sido muito fortes, você consegue perceber que tanto que foi respeitado todas as médias, né? Então aqui ó, puxando esse zoom aqui para você ter noção, para fazer essa leitura, olha isso, né? Como que ele respeitou tecnicamente todos os movimentos. Então, vimos o euro fazer todo aquele movimento e olha lá, região do 111,8 de Fibo, média de 400, voltou, bateu na 200, aqui era uma resistência muito forte, concorda? Olha isso. E aí a média de 200 casada com essa região, então é aquilo que eu falo, quando você encontra regiões de suporte e resistência fixas, né, aonde que aquela região já houve um grande interesse, e com o passar do tempo, médias grandes vão chegar ali, definitivamente é um ponto que você tem que ter bastante atenção, tá? Então, para quem opera rompimento, a probabilidade ela não é, na maioria das vezes, a teu favor. Como que eu posso te provar isso agora? Veja aqui, toque da média de 200, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, quem operou rompimento aqui, né? Ó, quatro vezes. São quatro rompimentos frustrados, tá? Quantos que deu certo? O quinto. Então, é 5 para 1 nessa situação, nesse exemplo, tá? Não é que essa receita funciona, não, 5 para 1. Mas esse rompimento aqui não deu certo nas quatro primeiras vezes, só foi funcionar na quinta. Nessa sexta que eu nem vou contar porque não encostou. Então não daria esse rompimento. E aí na parte de cima, da média de 400, que é duas vezes o tamanho de força, a mesma coisa. Foram duas tentativas frustradas no semanal. E aí quando ele volta, ele faz justamente o contrário. Então essa resistência, olha isso, que era uma resistência, né, forte, junto com a média de 200, ela é furada, 90% dos rompimentos são falsos, encostou na média de 20 e acabou devolvendo, né? O preço já está acima da média de 20. E aí ele se encontra agora num dos piores cenários, que é ficar entre médias, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa vela de hoje, agora aqui do gráfico semanal, o gráfico diário, perdão. Olha isso. Olha que pavio. Olha o tamanho desse pavio aqui na média de 20, né? Então, é aquilo que a gente desenhou lá atrás no gráfico semanal, rejeitou aquilo ali, bateu na média, confirmou, e mesmo aqui nessa tentativa ele volta. E agora ele também está fazendo esse desenho de confirmação de rompimento aí abaixo das 50, né? Ou seja, eu só confirmo essa tendência aqui se essa média de 20 cruzar, tá? Não, se você vendeu aqui em cima, cara, maravilhoso, você está protegido, segue o baile. Agora, vender aqui nessa região, eu acho complicado. Por quê? Porque a média está aqui,
E a média de 20 ainda não cruzou, não criou aquela tendência que a gente gosta de ver. Então, quando cria aquela tendência que a gente gosta de ver, às vezes o preço faz isso daqui, ó. Ele volta para poder continuar caindo. Então, ele faz esse movimento, né? Aí sim, quando a gente pega aqui um cruzamento de médias, a gente consegue ter um gatilho, porque esse gatilho tem condição de você pôr um stop e deixar esse stop protegido. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Você tem que ser covarde contra o mercado, tá? Você tem que ser covarde. Eu só entro em situações que eu consigo colocar o stop atrás da média. Meu stop vai ficar protegido. Eu não entro nessa briga me expondo porque já é complexo, já é volátil, já é perigoso pra caramba você fazer dessa forma, né? A gente está falando de mercado de renda variável. Agora, se você faz isso descoberto de proteções, você está aumentando a tua chance de ser estopado e dar seu capital aí no mercado. Então, olha isso, ele está fazendo isso daqui. Se ele faz isso daqui, mas a média de 20 está aqui, aí eu fico mais tranquilo, né, de pegar esse movimento aqui, e aí ele vai vir aqui na média de 200, né? Ele vai chegar aqui na média de 200. Esse é um possível cenário, tá? Ah, mas eu preciso esperar confirmar? É ideal você esperar confirmar, porque aí, se você espera confirmar, a probabilidade de ir a essa direção que você está enxergando, ela é maior. Quando você do nada faz aqui, por exemplo, uma venda, por mais que você venha nessa sequência aqui de topos e fundos mais baixos, existe nessa região a possibilidade dele simplesmente voltar e reverter todo o movimento, tá? Então, vale a pena muito considerar essas confirmações de movimento, tá bom? Então, aqui a gente tem essa região. Se ele já mostrou fazer isso, a gente pode ter começar a ter interesse. Vamos já puxar os 60 minutos, aonde que estão os gatilhos menores. E olha só, para confirmar esse movimento que eu estou falando, do diário, né? Por que eu preciso esperar confirmar? Olha aí ele querendo voltar acima das 50, e aí se ele constrói esse movimento aqui de volta, essa 200 aqui representa aquelas 50 do diário. E aí ele pode simplesmente voltar, certo? E tentar voltar para baixo, ou se ele conseguir romper, deve bater na 400, voltar e tentar fazer esse trabalho de retomada. Tá? Então, ambas as situações, o ideal é esperar confirmações para buscar esse trade, né? Mas lá no movimento maior, no movimento diário e semanal, como a gente está em pontos estratégicos, é sempre bom é, fazer trades protegidos e seguros. Deu movimento, faz parcial ou puxa para o break-even, né? Não há necessidade de exposição a mais. Puxar o iene aqui agora para continuar essa leitura. O iene está ali fazendo o teu papel, média de 20 no semanal está por cima das 50, então a gente não tem um movimento de baixa. Ele fez o seu topo mais baixo, tá? Ele fez o seu topo mais baixo aqui na região do 145. Nos outros vídeos atrás você vai ver que eu disse sobre o que o governo japonês falou, sobre o que o Banco Central japonês falou sobre o 145, era uma região que eles teriam ali um interesse de defesa, e esse preço ele volta aqui próximo à média de 50. Nessa região que ele volta aqui próximo à média de 50, olha aqui, era uma resistência que virou suporte. Era uma resistência que virou suporte. Agora, a média de 20 está por cima da média de 50. A média de 20 está por cima de 50. Isso é gatilho comprador. Inclusive, isso daqui é um gatilho de entrada com stop abaixo da 50 para continuidade. Tem essa pequena sombra aqui, né, uma sombrinha aqui, e aí tem esse contexto também de macroeconomia, onde que o Banco Central pode tentar segurar o preço. Mas se o mercado quiser, não tem quem segura, não tem Banco Central, não tem nada. Mas, todavia, existe aqui uma região bem conturbada, tá? Então a gente dentro desse range aqui, ó, dentro desse range aqui, agora a gente trabalha aqui uma região de estresse, tá? Tanto para buscar novos valores, quanto ele para a média de 20 fazer esse desenho aqui e quem sabe cruzar 50, né? Deixando topos mais baixos, confirmações e, às vezes, um preço mais acessível para o iene.
né? Nesse momento aqui no semanal está esse cenário. Quando eu vejo tudo isso dentro do diário, olha como que fica, né? Olha como que a gente aumenta a nossa percepção. Deixa eu puxar aqui, vamos tirar um pouco dessa sujeira, essas marcações exageradas, ó. Olha aqui o que que aconteceu no 60 minutos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele fez o que o preço faz normalmente mesmo, deixando para nós todas as confirmações necessárias, tudo que a gente precisa. Daquela região lá do 145, ele perdeu muito forte, perdeu muito, muito forte. Ele fez uma leve confirmação aqui, ó, na 50, né? Não passou direto. A 20 não conseguiu segurar, foi embora, mas a 50 ele deixa aqui um pequeno estressezinho, mas continua mesmo assim forte, né? E chega aqui próximo à média de 400 com a 200. Ou seja, região muito forte. Todo mundo vê nessa região aqui. Obviamente entrou muita força compradora, porque já era uma região de interesse, né? Faz essa defesa, olha o tanto de pavio que ocorre perto dessa região. Sempre que eu falo região, é importante destacar isso, porque não é uma linha exata. Ah, eu vou ali, a hora que bater no 135,000. Não, não é. Geralmente é região, tá? Ninguém vai principalmente instituição, não funciona assim, né? Instituição nem vai usar análise gráfica para operar isso daqui. Você acha que os caras estão lá operando bilhões, eles vão olhar e falar, olha, fez um triângulo ascendente, né? Fez um topo duplo, vou por venda. Não, não existe isso, tá? É preço, os caras vai tomando o preço mesmo e vai boletando e o pau vai quebrando. E olha só para você ver que interessante que aí nessa defesa dessa região, o preço volta lá na média de 50 e aqui a gente já tinha esse estresse, né? E aí ele faz a defesa ali. Sequenciado, obviamente, com várias notícias, várias macroeconômicos relevantes que fizeram esse preço voltar. Mas olha o tamanho dessa volatilidade, olha o tamanho desses pavios que foi deixado aqui, né? Fazendo com que essa região aqui seja uma região que, mesmo agora que ele volte aqui, vai ter estresse, ou seja, isso leva para nós a seguinte conclusão: operar vendido, eu preciso pegar uma venda bem longe dessa região, né? Porque mesmo para ser comprado, a chance de te estopar ali está sendo bem alta, né? Porque ele está muito volátil num zigue-zague interno que você pode não dar conta de pagar o stop necessário de uma operação dessa. Nos 60 minutos fica mais nítido ainda. Olha o tamanho desse candle, desse pavio. Olha isso, né, de ponta a ponta, o tamanho que ele é, ele foi na sua máxima aqui no 141 e na sua mínima no 138, uma maluquice, né? Isso aconteceu hoje, tá? Então a gente segue ali buscando essa região, tá? Nos 60 minutos está buscando aqui o 141, tá? Uma probabilidade de chegar aí, mas já começa o mercado a desacelerar. Hoje é sexta-feira, depois de tanta coisa que aconteceu, o mercado continua, já começa a ter uma certa lentidão, né? No GBP, pulando a nossa leitura para o GBP, né? Nas últimas 2 semanas ele teve grandes movimentos e agora ele está bem volátil, né? Essa semana ele trabalhou bem, assim, a gente olha aqui e vê um dojizinho, né? Mas uma coisa foi certa, GBP movimentou absurdamente essa semana, e aí para terminar praticamente no 0 a 0, né? Ainda está cedo para o mercado fechar, tem algumas horas, umas 3 horas, mas ele já mostrou que meio que ficou no 0 a 0 essa semana, tá? No diário, aí a gente vê o desenho desse estresse, né? A gente consegue aprofundar essa leitura e ver o desenho desse estresse. Então, olha isso, nesse topo e nessa mínima, né, a gente consegue enxergar esse vai e vem. Nos 60 minutos, né, olha isso. Então, teve grandes movimentos e aqui que eu queria dar uma frisada, né? Essa semana a gente assistiu, ontem principalmente, a gente assistiu iene, euro e GBP indo para o mesmo lado, tá? Então era DXY para cima e a gente assistiu iene, GBP e euro caindo. Então Giba, Japa e euro caindo com força, né? E aí depois no final do dia e aí na madrugada eles fizeram essa acumulaçãozinha aqui e aí tá fazendo essa pequena correção e agora aqui a gente tá com esse padrão de reacumulação,
tá? Um padrão de reacumulação, porque ele pode continuar subindo, a média de 20 está mostrando isso. No entanto, 50, 200 e 400 flat. É muito forte essa resistência e suporte nesse formato, tá? Quando essas médias maiores de 60 minutos estão desse jeito, é muito difícil. Então, para quem opera, e eu repito incansavelmente todos os dias, 90% dos rompimentos são falsos, o preço volta na média ou a média vai no preço. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes o preço fura a média de 200 e não consegue romper, tá? 90% dos rompimentos são falsos. Se você opera rompimento, parabéns, você opera com a probabilidade de 10% de acerto, tá? Seguindo no DXY, no semanal, eu vou puxar aqui, vou tirar, olha isso, o zoom, olha isso. Então, aquilo que a gente vem falando nesses últimos dias, sempre eu venho refazer, mesmo que não precise, tá? Eu gosto de repassar a leitura do semanal todos os dias, para que você tenha igual nós fazemos aqui, esse hábito, tá? Esse é um hábito. Então a gente tem aqui topos e fundos descendentes de DXY. No entanto, nós estamos aqui dentro das médias, tá? A gente está dentro das médias, abaixo das 50. 50 vem fazendo esse papel de resistência. A 200 está trabalhando aqui o suporte brilhantemente, tá? Agora, por ser uma sequência de topos descendentes e fundos, o fundo nem tanto, mas ele ainda se mantém nesse padrão, né, fazendo fundos mais baixos, até que essa aqui aconteça essa reversão, por enquanto nós estamos com esse cenário aqui, tá? Então, como que eu sei que ele faz uma reversão? Se essa média de 20 cruzar 50, tá? E se a gente vê esse padrão acontecer, vai ser ótimo. Agora, se o preço perder a 200, provável que ele faça uma confirmação na 400 ou até mesmo fique por aqui na região do 100, do 100, do bola, do 100 mil aqui do DXY, a gente pode assistir essa lateralização porque ele está preso entre as médias, né? Ele está o verdadeiro recheio de sanduíche. De um lado tem pressão em cima e tem pressão embaixo, segurando ele no meio. Quando eu trago esse mesmo desenho para o diário, nem vou puxar 60 minutos, porque a gente usa o DXY aqui de referência, tá? Depois, se você quiser ou achar conveniente, podemos fazer análise de outros gráficos que ajudam o nosso termômetro de operação, como o VIX, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, né? E NFC, isso aí tudo a gente pode dar uma olhadinha. Olha isso, que interessante, né? O DXY perdeu alguns dias atrás, acho que na semana retrasada ele fez essa queda muito forte, tá? E essa queda muito forte acabou sendo um movimento gigantesco. Agora, nesse suportezão aqui, olha só que loucura. Ele volta até a média de 50, vem até a média de 20 e agora ele está trabalhando esse rompimento. Só que a gente precisa lembrar que no semanal as médias de 20 e de 50 estão aqui e a de 200 e de 400 está aqui. Então é esse cenário que ele está fazendo. Já que eu sei como está o cenário do semanal, no diário, o que, que eu penso em fazer? Esperar ele romper para ele fazer essa confirmação. Quando ele estiver voltando nessa confirmação do teste, a 50 vai estar mais ou menos esse desenho aqui, ó. A 20 vai estar por cima da 50, cruzando a 200. Aí sim eu consigo enxergar que essa resistência virou um suporte. Até isso acontecer, nada feito. Eu não tenho movimento ali para confirmar isso, tá? Então, por enquanto, eu enxergo uma possibilidade muito grande até do DXY ficar preso ali, tá? Ficar preso. Legal? Pessoal, essa foi a análise, a gente acompanhou, decifrou, falou sobre os possíveis movimentos, aonde tinha tendências de continuidade, deu tendência de continuidade, aonde poderia confirmar a reversão, se houve, foram confirmados. Então, sempre que a gente opera, a gente está trazendo, nós trazemos a leitura baseada em médias móveis ponderadas, junto
com suportes e resistências fixas. Simples assim. E essa leitura te traz um conforto de decisão, porque você simplesmente espera o movimento acontecer. Você não tem que ir afobado tentar adivinhar topos e fundos, não precisa disso. Tá? Então, isso faz muito sentido para você. Você curte ou dá um comentáriozinho, segue o canal para fortalecer o nosso trabalho. E eu te agradeço e vamos ficar para o próximo final de semana, para a semana que vem, perdão, a gente continuar os nossos movimentos. E lembrando, né, semana que vem, olhando o calendário aqui, dia 4, dia de payroll, primeira sexta-feira do mês, dia de payroll, então a semana já começa na terça, né? Esse mês é um pouquinho maior, dia 31, e vamos ver o que vai rolar na semana que vem, beleza? Forte abraço!